Olá pessoal, saudações de paz e felicidades a todos os filhos e filhas de Deus. Mais uma vez por aqui para darmos prosseguimento ao tema da palestra O Maior Equívoco de Todos os Tempos. Nós já lançamos 2 vídeos no canal e este é o terceiro vídeo desta série sobre este tema. Nós estamos pela Bíblia mostrando e na intenção de chegarmos a uma conclusão. Afinal, arrebatamento da igreja atual ou vinda do reino em poder e a consolidação dele na geração de Jesus. Os sinais precediam a vinda do reino em poder ou precedem a vinda de Jesus para arrebatar a igreja atual? O que é que a Bíblia diz? Então nós já temos abordado este tema nos 2 vídeos que nós lançamos, mas agora vamos partir para o desfecho, nos aprofundar um pouco mais para que a gente feche este assunto e você tire suas conclusões também. Ok? Então, neste vídeo nós vamos falar dos sinais propriamente ditos. Nós já mostramos a vocês em outros vídeos que Jesus falava da brevidade, não de uma demora, não de muito tempo, mas que aquelas coisas aconteceriam, a geração que ele viveu, contemporânea, e num espaço curto de tempo. Muito bem, agora vamos falar dos sinais. Os sinais descritos nos evangelhos proferidos por Jesus precediam o arrebatamento ou a chegada do reino? Vamos ler a Bíblia. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aqui era uma profecia e também era um dos sinais que iria acontecer antes da vinda de Jesus, trazendo o reino, consolidando o reino. E a minha pergunta já é a seguinte: o templo ainda está de pé? Já se cumpriu esta profecia? Ou ainda vai se cumprir? Se você ler a história, ou se você for a Jerusalém, você pode confirmar que este templo ao qual Jesus se referiu nesta profecia já não está mais de pé, ele já caiu. Portanto, um dos sinais já se cumpriu, já é passado, já é história. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? Quando isso estiver para... E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Então a pergunta ainda ressurge, ainda hoje as pessoas têm uma certa dúvida. E a pergunta é a seguinte: já aconteceu ou vai acontecer? E o que é ainda? Se já aconteceu, o que é ainda que as pessoas estão esperando? Será que não dá para acreditar no que está escrito?
o que está escrito na Bíblia e na história não é suficiente para as pessoas acreditar que isto já aconteceu? Disse então ele: vede, não vos enganem. Este é um fato, né? Muitos estão enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Olha o cuidado aqui, não vá após eles. E quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação. Tudo isso aqui é sinal, hein? Reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, ainda hoje, quando as pessoas elas vivenciam uma pandemia como está acontecendo hoje, elas dizem que isto é sinal de que Jesus está voltando. Mas esses sinais que Jesus falou aqui, terremoto, fomes e pestilência, precediam a vinda dele trazendo o reino, a consolidação do reino. Em hipótese alguma, Jesus se refere aqui a arrebatamento. Nem é para uma geração do futuro de hoje, mas uma geração a qual ele foi contemporâneo. A gente vai entender aí, fique calmo, tenha paciência. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então veja que tudo que Jesus vai falando, todos os sinais, aponta para uma época e para uma geração e para uma cidade, para uma nação. Jerusalém e a nação de Israel. Nada para o futuro, nada para hoje. Porque nós não somos judeus, a igreja não mora em Jerusalém. Então, o que estiverem na Judéia, olha outra prova aqui, que não é para a geração de hoje, o que ele estava falando. Judéia era uma espécie de condado, uma espécie de província, né? Uma espécie de um mini-estado dentro de Israel. E os que estivessem na Judéia, na época em que essas coisas estivessem acontecendo, né? Fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que cidade? Jerusalém, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem nela, não entrem aonde? Em Jerusalém, quando esses sinais estivessem acontecendo. Então, eu não vou estar em Jerusalém, não vou estar na Judéia, nem ninguém que eu conheça aqui no Brasil vai estar lá, a não ser que esteja fazendo uma excursão. Mas não é para nós. Esses sinais não significam que eles apontavam um arrebatamento, mas sim a vida de Jesus em glória para consolidar o reino. Então não era apontando para a igreja de hoje, mas para o povo, a nação de Israel e os discípulos daquela época. Podemos dizer também a igreja daquela época, vamos inserir assim. Porque dias de vingança são estes para que se cumpra todas as coisas que estão escritas, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre todo este povo. Que povo? Os judeus e os habitantes de Jerusalém daquela época. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Olha só, para todas as nações serão levados cativos. Quem? Os judeus, por ocasião da invasão. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Gente, precisa ser mais claro do que isso? Os sinais apontam para a cidade de Jerusalém. Essas coisas iam acontecer lá, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Esses sinais todos precediam a vinda de Jesus para consolidar o reino. Eu vou ser bem repetitivo nisso, para que a gente entenda. E para a nação específica de Israel,
e as nações daquela geração de Jesus. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então verão vir. Quem era que iria ver Jesus vindo em glória? Jerusalém e a geração daquela época de Jesus. Aquelas pessoas que presenciariam os sinais, a queda do templo, a invasão de Jerusalém, a perseguição, a desolação, os sinais no sol, na estrela, na lua, no mar. Esta geração, aquela geração, porque agora já é passada, iria ver o Filho do Homem numa nuvem chegando com poder e grande glória. Então não se trata, mais uma vez, não se trata de sinais para o arrebatamento da igreja de hoje ou do futuro, mas a igreja e a geração e a nação de Israel daquela época. E quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então Jesus estava falando de uma profecia que em breve ia acontecer. E que quando as pessoas vissem tudo isso, aquela geração presenciasse a queda de Jerusalém, a invasão, a queda do templo, a invasão de Jerusalém, as perseguições, quando elas vissem isso, sinais no sol, na lua, no mar, peste, terremoto, fome, quando elas vissem aquilo, elas iriam entender que o reino de Deus estava perto. Então não era uma coisa para longe, para 1000, para 1500, para 2000 anos, era para aquela geração. Veja que ele diz o reino de Deus e não o arrebatamento está próximo. Portanto, os sinais e as coisas acima descritas, guerras, terremotos, pestilências, são sinais de que a vinda de Jesus, consolidando o reino de Deus, estava próxima. A igreja atual não está inserida neste contexto. Por que não está? Porque tudo se reporta a Jerusalém, cercada de exército, a Judéia e a invasão dos gentios para pisar Jerusalém. Então a igreja está fora desse contexto. Não existe nenhum judeu aqui hoje da igreja gentia. Inserir a igreja atual nesse contexto só se tornou possível com a distorção do sentido original e literal, por meio da utilização do método fantasioso e alegórico de interpretação. Veja se isso que eu vou ler em seguida pode ser entendido de forma alegórica ou literal. Vamos ver. Mateus 16, 26 e 27. Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Faremos uma pausa aqui agora para pensar no seguinte: o que é que o texto literalmente está dizendo? Que alguns que estavam ali no momento em que Jesus proferia estas palavras, cerca de mais de 2000 anos atrás, não morreria até ver ele voltando no seu reino. Isso aqui é literal, não podemos distorcer ou dar outro sentido. Ele está dizendo que pessoas que ali estavam, presentes no momento, iriam estar vivos, sobreviver às perseguições, os terremotos, sobreviver a tudo. A desolação de Jerusalém, sobreviver a tudo. E testemunhar
a vinda dele em poder, porque é comum ter testemunhas das coisas para poder validar, potencializar ainda mais este acontecimento. Tanto é que um apóstolo, para ser apóstolo, genuinamente falando, ele teria que ter convivido com Jesus e sido testemunha dos seus milagres, para dar mais veracidade. Então, algumas pessoas seriam preservadas, como Jesus fala, para ver ele chegar no seu reino com poder. Não para arrebatar a igreja atual, mas para chegar com poder. E essas pessoas, antes da vinda dele, ele disse que ia ter muitas coisas. Como já disse, destruição do templo, desolação, perseguição. E elas iam sobreviver para estar vivas e ser testemunha e ver Jesus voltar. Elas viram ele voltar. Senão, Jesus está mentindo ou a Bíblia é mentirosa. Quando era que ele ia retribuir cada um segundo as suas obras? Quando ele viesse no seu reino. Ele estava falando que antes do reino chegar, todas essas coisas iriam acontecer, tudo aquilo que nós citamos acima. Agora, vir no reino e arrebatar a igreja atual são a mesma coisa? Claro que não. Se você disser que se trata de ele vir arrebatar a igreja ainda, terá que concordar que ele ainda não veio, lógico. Se você afirmar que ele ainda não veio, você vai ter um problema para resolver. Que se você ainda espera Jesus voltar, acredita que ele não veio, né? Você vai ter um problema para resolver. Você vai ter que provar uma coisa para mim e para as pessoas e para o mundo. O que é que você vai ter que provar? Isso aqui, ó. Porque se ele disse, como eu acabei de ler, que algum dos seus discípulos e seguidores, e pessoas que ali estavam, não morreria até ver ele voltar, onde estão essas pessoas hoje? Elas já estariam com cerca de 2020 anos e ainda teria que estar viva e permanecer viva até Jesus voltar. E aí, você conhece algum discípulo? Você conhece alguma pessoa seguidora lá em Jerusalém ou aqui, que tem mais de 2000 anos, que estava lá quando Jesus falou isso? Então, se não está, porque não tem como, aquelas pessoas presenciaram, no curto espaço de tempo, durante aquela geração, todos esses acontecimentos. Inclusive, a vinda de Jesus para consolidar o seu reino, ou o reino de Deus. Vamos potencializar ainda mais esta ideia, esta afirmativa, né? Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens, olha o paralelismo aqui, né? Mateus fala a mesma coisa. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Ele vem com as nuvens, está se referindo ao mesmo evento, a vinda dele no reino. Mesma coisa que Mateus falou, João aqui está falando. Ele está falando do mesmo evento. Porque o Novo Testamento, Mateus diz assim, então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Será um evento visível, não invisível, como muita gente diz. Diz assim, aí todo olho verá, em Apocalipse 1:7, e em Mateus aqui diz que todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu. Então é um evento visível. Não um evento invisível como muitos fantasiam, que vai sumir, desaparecer. Vai estar um na cama e desaparece, vai estar um no avião e some, fica só outro.
Então são criadas muitas fantasias, muitas interpretações alegóricas, muita extravagância, muita coisa que a Bíblia não diz, muito blá blá blá. Estão indo além daquilo que o texto fala, criando ilusões para prender pessoas, discursos emocionados, fazendo um estardalhaço a respeito de um evento que já ocorreu, como a Bíblia está dizendo. E todo olho verá até que os transpassaram. Olha o que é que João 19,34 diz. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. O que é transpassar? Atravessar uma pessoa com a lança de um lado para o outro, é o que a Bíblia está dizendo. E a Escritura, e outra vez diz a Escritura, quer dizer, outra vez seria dito duas vezes. A primeira foi aqui e a segunda em Apocalipse 1,7, como eu li. Então, quem é que ia ver Jesus voltar? Testemunho ocular. Aqueles que o transpassaram, os soldados, as autoridades. Iriam também sobreviver para testemunhar a vinda dele. E tem algum soldado, alguma autoridade daquele tempo que ainda está vivo ainda hoje? Portanto, eram os soldados, as autoridades e o povo daquela época que estariam vivos para presenciar a vinda de Jesus em glória no seu reino. Não a igreja ou alguém de hoje. Gente, está muito claro. Veja mais prova disso. Marcos 14, versículo 61. Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou, mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo. És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as vestes e esbravejou, porque ainda necessitamos de outra prova. Então, tanto a geração daquela época, quanto os soldados, como este sumo sacerdote, ficaria vivo para ser testemunha ocular da vinda de Jesus. E ninguém daquela geração, nem um soldado, nem um discípulo, nem o sumo sacerdote permanece vivo até hoje se eu tiver que acreditar que o arrebatamento, que Jesus não veio e que ele vai vir para arrebatar a igreja. Cadê essas pessoas? Agora, como a gente vai anular essas provas aqui? Como é que a gente vai modificar o sentido dessas coisas para poder encaixar na fantasia que foi criada em cima de um arrebatamento no futuro? Pessoal, isso é perigoso, isso é distorcer a palavra, isso é dizer o que a Bíblia não diz, isso é um método alegórico sendo usado ao extremo. A Bíblia está dizendo, literalmente, o sumo sacerdote da época, os soldados que o transpassaram, os discípulos e os seguidores de Jesus e a própria geração estariam vivos para ver a segunda vinda de Jesus em majestade e poder. Nada que se refere a um arrebatamento futuro para a igreja de hoje, mas sim a consolidação do reino de Deus trazido por Jesus com poder e juízo para Israel e as nações daquela época. No próximo vídeo, nós iremos falar mais sobre este assunto e vamos entrar no mérito direto, na questão de qual geração Jesus se referia, para ver se a gente se convence de uma vez por todas do que a Bíblia está falando, sem querer mudar o sentido ou distorcer a palavra.